Olá, paz, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o professor Paulo, professor de filosofia, professor de história, professor de sociologia, assim como eu também. Então nós vamos ter um papo hoje bem legal sobre filosofia de vida, sobre filosofia. Mas primeiramente eu quero pedir que o Paulo se apresente aí, fale quem é o Paulo, o que o Paulo realmente faz, né? Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo ao podcast Rádio Deus Está Aqui. Tudo bem. Sou eu que agradeço, em primeiro lugar, pelo convite, né? E o Paulo é isso que você falou mesmo, né? Há mais de 10 anos eu estou na área da docência, dando aula de filosofia, sociologia e história, né? E nas horas vagas a gente brinca de radialista, assim como você. Legal, também, né? Tem muita coisa em comum, Paulo. Muito. Legal. Você dá aula hoje? Hoje eu dou aula no Sistema S, né? O Senac, Piracicaba, na unidade de Piracicaba. De história? Lá, filosofia. Filosofia? Né? Já dei aula também no Estado, Sistema da PEI, Ensino Integral, né? Na escola regular. Sim, né? sim. Já dei aula no CEJA aqui de Americana, que é um sistema modular, é um pouco diferente, né? Enfim, estamos aí na educação um pouquinho de cada vez aí. Tem tempo. E falar de humanas, falar de história, falar de sociologia, de filosofia é muito bom, né, Paulo? Muito gostoso. Quando... Eu me lembro que quando eu pensei, né? Depois dos meus 30 anos tiveram diversos motivos do antes, né? De não porquê, mas a educação sempre teve na minha mente, sempre foi uma ideia, uma paixão, né? E quando eu pensei na questão, eu falei, não, agora eu vou fazer uma licenciatura, fazer uma universidade, vou entrar para o mundo da educação. A filosofia era o que mais me chamava a atenção, né? Eu cresci lendo Série Vagalume, né? Que eram os clássicos juvenis da época. Depois eu comecei a ler muita coisa de filosofia. Na época, eu me lembro que são livros que você encontra até hoje em sebo e tal, mas na época nas bancas vendia a coleção dos Pensadores. Sim. Abriu Cultura toda semana, né? Tinha lá. Um novo ali. E eram mais de 50 livros, e os caras começavam lá com a história da filosofia, passando pelos pré-socráticos, pós-socráticos e depois diversos pensadores. E aquilo caiu na minha mão, a história da filosofia caiu na minha mão. E depois da história da filosofia e depois do Mundo de Sofia, do Jastengarden, aí eu realmente disse, por aqui que eu vou, por aí. A minha praia é essa, eu sempre gostei dessa coisa do debate, da curiosidade, da pesquisa, do espanto com as coisas, né? Do querer saber, né? Exato, e aí eu falei, vamos por aqui. E legal. Por aqui estamos até hoje. Legal, né? Eu também passei por esses processos aí, né? Aí também acabei me apaixonando, achei muito bacana. Primeiramente, quando eu estava lendo muita história, né? Entrando um pouco de filosofia, principalmente socráticos, gostava bastante, né? Então, falei, não, vou me aprofundar nisso aqui. Aí, achei legal e também dou aula hoje na escola Comendador Emílio Rome, de filosofia. Estou só com filosofia lá, né? Mas também formado em história. Também dou aula de sociologia, igual você, né? Então, é um campo muito gostoso da gente falar, né? Mas eu quero deixar hoje que o professor fala. E o que é filosofia, professor? O que é? Olha, a filosofia, depois de fazer a licenciatura em filosofia, depois de dar aula de filosofia, eu cheguei à conclusão que o que eu gosto na filosofia é que a filosofia é uma grande enxerida, né? Em todos os cantos, em todos os meios onde você parar para fazer uma análise, você vai encontrar um pouquinho dessa filosofia. Sempre tem, né? Quando você sai lá da Grécia e você tem a Ágora, a praça pública do debate, onde todo cidadão grego podia participar ali de um debate, mas quando você traz para os dias de hoje, você fala do direito, você fala da ética médica na medicina. Quando a gente ouve falar nos telejornais de ética, do Conselho de Ética do Senado, né? O que é isso, né? O que é isso, de onde vem, né? E, aliás, essa confusão que se faz muito entre ética, entre moral, comportamento humano mesmo, né? Então, se você um dia já se apaixonou, se você já sentiu raiva, se você já... Aliás, quando você fala em paixão, a gente fala em amor. E os gregos falavam em 7, alguns até em 9 tipos de amores, né?
Então, um pouquinho de filosofia em cada coisa existe na nossa vida. Que né? é a mãe de todas as ciências, né? Dali Mãe saiu das- todas as dúvidas. Exatamente. Então, para mim, filosofia é uma coisa que, embora dependendo do país onde a gente viva, ela sofra lá seus preconceitos, Sim, né? sim. A filosofia é algo que é necessário à vida, Precisamos dela. precisamos. E Todo mundo precisa, é uma né? coisa que nos faz despertar, né? A filosofia, ela te faz questionar, te faz perguntar, ela te torna um cidadão um pouco mais crítico. Sim. Não crítico da crítica gratuita, né? Aham. Mas o crítico do analisar profundamente algumas questões, Uma né? crítica inteligente, né? Exatamente, construtiva. Então, um indivíduo com filosofia, eu acho que ele rende mais, ele se torna um cara mais observador, mais espantado com o mundo onde ele vive. Sim, que é muito ele legal. vai conhecer muita coisa também, né, Paulo? Que Exato. aquilo que a gente achava que era o certo ou a verdade, aí a gente analisando, estudando, a gente vê que não é bem assim, né? Principalmente a parte da política, né? Da política. Então eu gosto desse ponto de interrogação gigante chamado filosofia, né? Porque a filosofia, até os alunos, né? Até os alunos, né? Geralmente em primeira aula de primeiro ano de ensino médio, porque nós temos a filosofia no ensino médio, mas nós não temos no fundamental. Então, durante 9 anos, esses alunos eles não sabem exatamente o que é aquilo. Se tiverem numa escola particular, ou se ouvirem isso de outras pessoas e tal, mais ou menos. Mas a grande maioria vai chegar no ensino médio sem saber quem é essa dita cuja, o que é essa dita cuja da filosofia, né? E até nas aulas inaugurais de primeiro ano de ensino médio, eu digo a eles, professor, mas para que serve filosofia? Exato. Eu falei, essa resposta você começou pela pergunta mais fácil, né? né? A filosofia ela não serve para nada se você não a utilizar. É. Agora, se você tentar entendê-la e tentar aplicá-la, talvez ela sirva para muita coisa, né? Pode A nos filo- ajudar bastante. Pode né? nos ajudar, a nos lapidar, né? O nosso emocional, o nosso caráter, o nosso comportamento, o nosso entendimento político, o nosso entendimento social, o nosso lugar e espaço religioso, né? Então a filosofia é uma ferramenta, que é o mesmo, mas ela não vem para explicar. Sim. A maioria dos grandes pensadores dizem que a filosofia, antes de explicar, ela te confunde um pouco. Justamente porque ela vai exigir de você esse mastigar, esse ruminar, Sim. esse pensar e repensar processos, fazer algumas análises críticas, né? E aí eu acho que filosofia é esse ponto onde você para, e não importa se você é um grande filósofo, ou se você é licenciado, ou se você é só um curioso, né? Mas aquele momento cidadão comum. Cidadão comum, mas quando você para e diz por que as coisas são assim e não de outro jeito, a filosofia está começando a visitar. Né? Eu acho isso interessante, né? Isso, interessante. E em todos os nichos sociais, em todos os métiers, na pesquisa, na ciência, na política, na religião, na vida cotidiana, a gente tem um pouquinho de filosofia. Isso para mim foi o que me fisgou. Né? Eu falei, legal. É por aqui. Eu já gostava de gente, já falava pelos cotovelos, é por aqui. É aqui que eu vou. Porque realmente, né, a gente imagina, o que é filosofia? Mas se a gente analisar o dia a dia nosso, é filosofia, né? Dentro de casa a gente tem um comportamento que é filosófico, né? Com os vizinhos a gente tem que ter um comportamento que é filosófico. Sim. Andar na rua, né, transitar por aí, para ir, os direitos de ir e vir, é filosofia, né? Porque tem direitos e tem deveres, que a filosofia nos ensina sobre a ética, sobre a moral, que nem você disse. Então, eu acho assim, a filosofia, realmente, ela é tudo que a gente vive, né? É o meio da qual a gente compreende a vida também, né? Exato. Então, nos faz pensar, a filosofia, na verdade, né, Paulo? É por isso que eu gosto também, nos faz pensar no que fazer, né? Essa é a parte rica dela, né? É a parte rica. Eu começo a me questionar, né? Como é que eu crio meus filhos? Por que eu pago impostos? Por que existe uma polarização política? Por que existem tantas denominações religiosas, né? E elas me servem? Elas estão agindo dentro dos conceitos morais e éticos que uma sociedade pede? O que é democracia? Sim. Por que nós temos uma carta constituinte que devemos obedecer? O que são direitos? O que é liberdade? Quer dizer, isso permeia a nossa sociedade o tempo inteiro, né? E você não tem como visitar, debater ou falar sobre esses conceitos sem passar pelo tal do mundo da filosofia. E é isso que nos deixa assim, empolgados, né? Eu gosto muito, principalmente, que nem eu falei para você, os socráticos, né? Nossa, as ideias que os caras tinham lá atrás, antes de Cristo ainda, né? Uns pensamentos muito, assim, que hoje a gente ainda utiliza muito, né? Sim. Então eu falo, tem que dar valor, né? Tem que valorizar isso, porque realmente é o que nos faz ser humanos hoje, né? Muita coisa que a gente tem hoje
né, através de ética e moral, já vem de lá atrás, né? Sim. É política mesmo, né? Apesar que a gente precisaria fazer uma reciclagem agora, né? A política nem tanto, mas o ser humano, né? Não tem... A ideia de política é bem diferente do que se tinha, né, 600, 700 anos antes de Cristo na Grécia, né? Essa reciclagem seria bacana, seria interessante, né? Mas também do povo, né? É. Porque eu faço a reciclagem do tema, mas eu acho que, falando aqui do nosso quintal Brasil, né? A ideia política do nosso povo também precisa de reciclagem, também carece de compreensão, de entendimento, né? A gente ainda é muito apaixonado por ideias, ideais, candidatos e ideologias, né? E quando na real é muito comum para gente que é professor, você deve saber disso. Se você chega a um desses jovens, né, para um menino e uma menina de ensino médio, e perguntar a ele qual é a função de um vereador dentro de uma Câmara, provavelmente ele não saiba te responder. Exato. Né? Então, assim, enquanto eu me ligo a paixões, eu me ligo a brigas ideológicas, né? Eu me esqueço da ideia do que é ser cidadão, Sim. do que é a ideia da democracia, do governo do povo para o próprio povo, né? Então, essa reciclagem da qual você falou, acho que é muito importante, mas Isso. ela também precisava acontecer nessa minha ideia, nesse meu conhecer político, né? Exatamente, exatamente. E não tem como conhecer a política se a gente não passar pelo conhecimento da filosofia, né? Qual que é o significado, professor, da filosofia? Qual que é? Então, essa filosofia que a gente tanto fala, e tem sempre a pergunta, filô o quê, né? A filó, de onde? E a filosofia é a junção, né? Na verdade, de duas palavras, né? A filosofia, né? Ela vem de filos, né? Que é essa ideia do amor, que é essa ideia da amizade, né? E o sofia, que é o conhecimento, é a sabedoria. Então, se você traduz ao pé da letra, você está dizendo que filosofia é amor ao conhecimento. Amor ao conhecimento. Amor ao saber, né? Ou ao buscar esse saber, Ao buscar né? esse saber. Como o saber não é pronto, não tem manual, né? Então, a busca por esse saber, por esse conhecer, seria o que a gente chama de filosofia. Né? Que foi muito importante, né? Esses pré-socráticos também, né? Socráticos, quererem mais, né? Opa, Sim. por que que isso acontece? Por que que a chuva realmente vem, né? Então, vamos estudar isso aí, né? Tales de Mileto ali, pensando e buscando conhecimento para saber. Exatamente. Então, olha quanta coisa, né? Que a gente conseguiu através desses grandes homens filósofos, né? O homem, né, já nessa... A gente fala muito de Grécia, porque lá foi o berço da coisa... Mas a gente tem a filosofia árabe, egípcia, muito boa, né? Chinesa, africana. E o homem, então, ele tinha essa ligação direta com a sua mitologia, né? Quem é fã dos quadrinhos, né? Sabe quem é Thor, né? Isso. Ele era o responsável pelo trovão, né? Ele era o deus do trovão. Deus do trovão. Aqui, como no Brasil, os índios tupis tinham Tupã, né? Que também era o deus do trovão. E a filosofia vem então para dizer o seguinte: bom, mas ok, eu preciso exatamente de um Deus para essa chuva acontecer, né? E hoje, cientificamente, nós sabemos que a chuva é um processo totalmente natural, científico, né? E que não acontece porque um Deus bate seu martelo nas nuvens, né? Thor ficou então desempregado e foi trabalhar lá em Hollywood fazendo seus filmes, né? Mas a filosofia, ela vem para te incomodar e transformar uma pergunta, porque aquilo, quando vira ciência, deixa de ser filosofia, né? Mas quando a gente fala da matemática, né, Pitágoras, quando a gente fala da medicina, quando a gente fala de um homem medendo a circunferência de uma pirâmide com um graveto, ou da Terra com passos, né, a gente está falando de matemática, biologia, botânica, e tudo isso naquela época era algo misturado, que se chamava buscar o conhecimento, filosofia. Né? Olha que interessante, né? Então esses mitos foram, né, caindo. Muita coisa a gente ainda tem dele, né? A gente fala de academia, a gente fala de esportes, a gente fala de Olimpíadas, né? A própria Olimpíada é uma questão da mitologia grega, né? A gente tem Olimpíadas porque era no Monte Olimpo que os deuses moravam, né? Então você ser um campeão olímpico, né? É aquele que ascende ao patamar dos deuses, é um campeão, né? Então, enfim, essas mitologias dos deuses saem, a explicação científica entra, mas muita ideia, língua, matemática, as Olimpíadas, que foram invenção grega, né? E tantas outras coisas a gente vai herdando aqui. Então, quando você revisita a história da filosofia, é algo muito bacana. E legal descobrir também que a gente fala
Até os materiais de filosofia para ensino médio, que vem ali alguma coisa pronta, né? Mas você vai revisitar essa história e você vê, como você disse, na África, no Egito, Uhum. Mesopotâmia, enfim, em vários lugares tem essa filosofia, tem esse povo se desenvolvendo, questionando, derrubando algumas ideias de mito, né? Trazendo a ciência, trazendo a tecnologia, Uhum. trazendo conhecimento, formando as primeiras cidades-estados, né? Uhum. E aí, lógico, se você forma uma cidade-estado que é formada pelo ser humano, você vai precisar de organização, de Sim. sociedade, de contratos sociais, como Aham. Rousseau Eu sou. trouxe tão bem, né? Enfim, na época da Iluminação. Então, a filosofia é legal por conta disso. Quando você vem ponto a ponto com ela, você vê que talvez a ideia de política, a ideia de debate, a ideia de liberdade, a ideia de democracia, a ideia de algo que nasce ali já no início da Idade Média, psicanálise, psicologia, sem essas Aham. questões e sem essas perguntas que a gente trouxe lá de trás, não Não seriam seria. possíveis, né? Aham. Então ela é legal porque ela não é só a mãe, Sim. ela é também onde eu fiz uma pergunta que me levou a outro caminho, né? E Aham. eu transformo em ciência. Essa forma, E sim, hoje é. você na medicina, você faz o juramento de Hipócrates, né, na sua Aham. formatura, Isso. né? Como você falou do Tales de Mileto, e você fala da psicanálise da mudança. Tales Sim. foi o primeiro a dizer que você jamais passará pelo mesmo rio duas vezes. Então. Então é fantástico essas coisas. Você começa a fazer um link, né? Por isso que dizem que o professor de filosofia é tudo meio louco, que a gente vai buscar um link com o outro e acaba chegando em E vários acaba chegando lugares. em vários, né? Daí essa ideia de eu gostar dessa enxerida, porque ela se intromete em qualquer canto. Se Aham. você buscar na nossa comunidade, na nossa religião, nas nossas ideias, pensamento, na nossa psique, nos nossos traumas, né? Nas nossas ansiedades, né? Nessa mudança gigantesca que acontece no social. A gente mudou tecnologicamente em 50 anos o que a Sim. Revolução Industrial não fez em 500, É. né? Então, em todos os cantinhos você tem lá um pouquinho dessa filosofia para se debater, para mudar, para criticar, para melhorar, para se perguntar, para levantar temas que são interessantes para o debate, né? Legal. Legal. Filosofia para mim é isso, é um pedaço do meu dia a dia, como você falou, se aplica no dia a dia, No né? dia a dia. Tá vendo, pessoal, como que é importante a gente ter o conhecimento do que é filosofia? Às vezes, o aluno, que nem o professor falou, né? O aluno que chega na escola nunca teve uma aula de filosofia, então ele não entende o que é a filosofia. Então, por isso que hoje a gente tem o privilégio aqui de trazer o professor Paulo para estar falando sobre filosofia. E eu quero perguntar para ele, é, a filosofia ajuda a gente a viver melhor, professor? Ajuda, dá pra Ela gente... ajuda, ela ajuda. Embora, como eu acredito, antes de você utilizar a filosofia na sua vida, a gente terá certas confusões. Não que a filosofia vai te confundir, te trazer problemas, não é nada disso. Mas a gente precisa entender que os processos sociais, alguns, desde que eu nasci, eles vêm prontos para mim, né? Uhum. Nas Então, crenças, nas nas crenças, nos culturas. valores, nos comportamentos, no que é correto, no que é incorreto. Então, alguns valores, dependendo da tua cultura, da família onde você foi criado, eles vêm prontos, Uhum. né? A filosofia, às vezes, vai te levar, querendo ou não, a questionar certas Questionar. coisas. Aham. O teu sistema de crenças, o teu sistema de valores, Sim. o teu sistema político, o teu Uhum. sistema social, né? Então, onde que ela pode te ajudar? Ela te ajuda porque a sociedade, quando nós falamos em sociedade, quando nós falamos em política, vida, pessoas, amores, rancores e etc e tal, parece que a gente está falando de processos prontos e não são. Não só. Os processos eles vão se lapidando, alguns pioram, outros melhoram, Uhum. a gente resgata alguns valores, joga, abre mão de outros valores, joga outros fora aí e tal. E lidar com a filosofia é esse eterno perguntar, essa eterna mudança, esse eterno questionar e tentar entender como esses valores e essa ideia social funciona. E querendo ou não, em alguns minutos, ela vai te ajudar muito, por exemplo, quando você começa a entender por que que existe uma concepção que para eleger alguém que é um mandatário da tua nação, você tem um lance chamado ficha limpa. Uhum. E como que foi essa ficha limpa na política brasileira? Ela foi pela mão do povo, ela veio através de um abaixo assinado e Uhum. ela chega e é votada. Então ela diz que se você quer ser um candidato, mas você tem algum problema com a justiça, que você responde algo à justiça, ou que você tenha condenações e escândalos pregressos, aí você não pode então se candidatar devendo para a justiça. Isso é fantástico, Isso. mas isso é algo que aconteceu no Brasil ontem, né? Aham. E quando a gente fala de democracia, a gente está falando
de 5 constituições, a última de 88. A nossa última Constituição é mais jovem do que eu. Sim. Eu poderia ser pai da nossa Constituição, né? Então, saber que você vive numa sociedade tão jovem, de um país que teve a sua liberdade tão tardia, Sim. de um país que foi um dos últimos da América Latina a libertar os seus escravos em 300 anos de escravidão, que foi uma colônia imperialista por muito tempo, que tem um povo totalmente misturado. Eu acho lindo e maravilhoso o povo brasileiro, porque aqui você tem de tudo e de todos. Tem, é isso. Mas ao mesmo tempo que você tem de tudo e de todos, você também tem de todos e preconceitos possíveis, Isso, é. né? De todas as diferenciações sociais. Onde que ela nos ajuda? Ela nos ajuda quando eu começo a entender como é formada uma sociedade. Por que eu me divido? Pelo que eu me divido? Quem são os diferentes? Quem são os iguais? Porque a filosofia, se tem uma coisa que eu preciso abrir mão, é de achar que eu sei. Né? Aliás, um dos maiores sábios da filosofia diz que tudo que ele sabia é que nada ele sabia. Por quê? Porque a ideia do conhecer, perguntar e descobrir é o mais importante na filosofia. Ela vai eu posso te dizer que com tudo que eu havia lido, com todos os meus interesses, a coisa que a filosofia mais fez por mim na minha licenciatura foi me tornar muito mais humilde. Sim, então ela ajuda. Ela ajuda nessa humildade, ela ajuda nessa descoberta, ela ajuda no olhar para o próximo. Sim, sim. Porque esse olhar julgador, às vezes, que nós temos perante um irmão, perante um colega de trabalho, na família, né, nos relacionamentos e tal, ele muda. Ele muda porque nós começamos a aprender esse universo do diferente, que as coisas não precisam seguir uma tabela, que elas não necessariamente nasceram prontas. Não somos todos iguais, existe a ética e a moral, porém, né, existem comportamentos também que... E o respeito às diferenças e liberdades, né? Porque a gente vem de uma sociedade, a gente ainda vive nessa sociedade, onde a gente se divide o tempo inteiro, pela cor da pele, pela sexualidade, pelo dinheiro que tem no bolso, pelo partido político que defende, etc. As posições que a gente... As posições que a gente toma. Então a filosofia, ela vem te convidar a muitas vezes pensar no seguinte: isso realmente é válido? Né? Eu consigo trocar essa ideia com meu irmão? Eu consigo fazer essa fraternidade social funcionar, essa troca funcionar? Quando eu imponho minha ideia, ele impõe a dele. Quando a gente discute, pede amizade, ou a família se separa, ou a sociedade briga. A gente viu tanto isso, né? Ou a política se trinca. Última essa polarização. O que de bom trouxe isso, né? Então, e falando de bom, a gente lembra muito das Três Peneiras, né? Que a ideia das Três Peneiras é isso, né? Alguém chega ao filósofo e diz: olha, eu preciso te dizer alguma coisa que um amigo teu te disse. Ele fala: bom, mas antes de você dizer, eu queria que você me dissesse o seguinte: isso é verdade? E ele diz: não sei, porque é algo que me disseram, né? Aí ele fala: bom, então vamos tentar refinar o processo. E aí eu quero saber de você se você passou isso pela segunda peneira, né? Isso que você vai me dizer é bom? Faz bem para alguém? Será bom para mim, para você, para a comunidade? Não, na verdade é só algo que eu ouvi e quero te dizer. Ele falou: então a gente tenta na terceira peneira, né? Isso é útil. Isso. Se a gente fizesse sempre assim, né? Muitos problemas teriam evitados. Se a gente começa a repetir esse processo. E aí, quando essas três peneiras não funcionam, a ideia centralizadora é o seguinte: se aquilo não é bom, não é útil e não é legal para a sociedade nem verdadeiro, não faz sentido dizer. Se você quiser pegar esses conceitos que foram debatidos há 2.000, 3.000 anos atrás e trazer eles para os dias de hoje, eles ainda funcionam. Sim. Tá aí as fake news que não nos deixam mentir, né? Então, pequenos conceitos da filosofia que tem um cunho moral, que tem um cunho de trazer a coisa para o mundo da razão. A filosofia tem muito essa ideia, né? De trazer a coisa quebrar a mitologia, quebrar as crenças desnecessárias e trazer, seja lá que tipo de debate for, mas para o mundo racional, né? Então isso nos ajuda, aí a filosofia nos ajuda muito, né? A refletir quem somos, a perguntar quem somos, né? Até porque se o sujeito em algum momento ele não para tentar se questionar em que mundo entender, ele vive, de onde ele veio, para onde ele vai, o que eu estou fazendo aqui, quais são meus projetos de vida, se descobrir nessa grandeza do ser humano e ao mesmo tempo nessa pequenez do ser humano, porque nós somos grandes enquanto seres humanos, mas pequenos demais perante o universo e a existência desse universo, né? Então é muito legal, de repente, parar para pensar nisso, e a filosofia vai nos ajudar nessa humildade, nessa descoberta, nessa pergunta, nesse questionamento, nesse entendimento da gente mesmo
e também da sociedade, do nosso lugar na sociedade. Sim. Porque o ser humano não nasceu para viver sozinho. Ninguém pode viver como ermitão numa montanha. A gente Sim. socializa o tempo inteiro no mercado, com o porteiro do prédio, Até com a nas família, redes sociais, né? redes sociais, né? Então, a moda das grandes redes sociais hoje em dia é isso, o tal da facilidade que você tem, do acesso que você tem Do curtir, do compartilhar. cancelar pessoas, né? Não, eu não concordo com você, não é a mesma opinião que eu tenho, e mesmo que não seja uma ideia pesquisada, científica e tal, mas eu te cancelo assim mesmo, porque tem tá muito disso, né? fácil na pós-verdade encontrar coisas que vão de acordo com Só as minhas aquilo ideias. que Exato, me o que me agrada. interessa, né? O que me agrada. Então aí é perigoso. Aí é onde a tal da coisa de se trazer para o mundo da razão, de se pensar um pouco mais sobre o que a gente fala, sobre o que a gente lê, sobre o que a gente compartilha. Por que atacamos e somos atacados na internet? Talvez é teria fundamental. evitado muitos problemas, né? Evita, professor? porque vai para outro campo, né? Quando você entra no campo da psicologia, você vê pessoas se suicidando, tendo problemas de depressão. Você vê meninas, eu já vi casos de meninas do ensino médio se suicidarem porque, enfim, confiaram no namorado, tiveram um vídeo exposto, ou uma fofoca virou verdade, ou não virou verdade, mas foi compartilhada 500 vezes, com 1000 comentários, e tudo aquilo mexe com a nossa vida aqui do outro lado. E isso são todos os desafios que nós, seres humanos, temos, né? E como a gente lidar com isso aí, professor, no dia a dia? A filosofia também nos ajuda a sair desses desafios, que nem no caso você falou, sobre, né, a depressão, coisa e tal, né? E a filosofia nos ajuda Ela a internalizar, né? Ela ajuda. Só complementando a ideia do ser humano, é que a gente diz assim, bom, a tecnologia ela trouxe. Na verdade, o ser humano sempre foi ser humano, né? Quando a gente revisita os nossos 60, 70 anos atrás, os nossos antepassados, na roça também se falava sobre fofoca. Sim. Se fazia roda, tinha as comadres de portão que ficavam ali observando a vida de alguém. Compartilhava fácil, ali né? era o compartilhar e curtir, né? Mas isso sempre houve porque o ser humano tem essa coisa da curiosidade. Tá no DNA. né? Eu quero saber da vida do outro. Tanto é que as programações de mais sucesso na TV aberta são as que compartilham a vida alheia. Sim. Acabou de se estrear aí o novo Big Brother Brasil, que toda vez que estreia um grande sucesso de audiência, de patrocínio, tá? Uma máquina de fazer dinheiro, né? E também recebe elogios e críticas de toda parte, mas Sim. querendo ou não, criticando, compartilhando, ou assistindo ou não assistindo, Então, ele é o assunto do momento, né? E qual é a Gostando ideia ou não. centralizadora do programa? Colocar vidas humanas ali dentro e observar. E deixar ali, né? E ali eles comem, eles bebem, eles tomam banho, eles brigam, eles têm ideias diferentes e ali tem suas tretas, suas desavenças e tal. Que é e um comportamento mesmo humano, mas eu ali na minha Exatamente. sala com minha pipoquinha comendo, É né? Eu interessante. nunca imagino que o ser humano passa por tudo aquilo, né? Exatamente. A minha ideia do conflito, ela é muito o que o Joseph Campbell ele explica no Poder do Mito, né? Que quando se cria um mito, se cria a ideia do herói. Ele escreve um livro fantástico lá, A Jornada do Herói também, e o Herói de Mil Faces, né? Que ele fala justamente sobre isso, esse interesse humano, né, pelo outro, a vida do outro, até que ponto o outro vai fazendo, vivendo, suportando certas coisas e etc e tal. Então, assim, onde a filosofia nos ajuda é o seguinte: o ser humano sempre gostou da vida do outro, ele sempre gostou da observação, de dar a sua opinião, de ter sua curiosidade sobre determinados temas e tal. E hoje isso, obviamente, tem um alcance Redes sociais, universal, aí, né? Quando a gente fala em redes sociais, a gente fala em dezenas. Eu tenho amigos, eu tenho alunos que fazem parte de 8, de 10 redes sociais, né? Então ali alargou-se, isso é universal. Fora os grupos de WhatsApp. Fora os grupos, exato, os canais, os influencers, né? Então tudo isso alargou o alcance do ser humano a todo tipo de assunto que ele queira. Agora, no entanto, onde a filosofia nos ajuda é justamente a isso. Vamos imaginar que você, qualquer um de nós, quem está nos assistindo, tem um filho pequeno. Esse seu filho pequeno, um dia ele vai para a creche, né? E ali você tem pedagogos, psicopedagogos ali que estão preparados para lidar com essa criança. Uma das coisas que seu filho vai aprender ali, provavelmente, é a dividir, né? Dividir espaço, dividir brinquedo,
tentar Coisa que ele não entender, tinha. tentar entender que mesmo ali naquele modo infantil dele ainda, ele pode certas coisas e ele não pode outras. Ele tem horários para certas coisas. Tem horário para comer, tem horário para dormir, tem o horário do banho, e a gente tenta educar os filhos dessa maneira, com certos horários e com certas regras. Mas a ideia do dividir a comida, do dividir o brinquedo, ou você não pode pegar isso porque isso não é seu, você está fazendo uma lapidação moral dessa criança. Sim. E tentando trazer ela para cá. Filosofia. Filosofia pura. Mas essa filosofia comportamental muitas vezes não é usada onde? Nas redes sociais. Porque eu afeto o outro, sim, eu xingo o outro, eu cancelo o outro, eu não concordo com o outro. Ou eu, de repente, esses dias atrás eu vi algo fantástico. Estava se falando sobre o governo de São Paulo ali, eu sigo algumas comunidades no Facebook, eu sou velho, eu tenho Facebook. Então, eu ainda sou o dinossauro do Facebook. Eu sigo algumas comunidades ali e o assunto era o governo do estado de São Paulo e estava lá tendo um debate sobre a questão do livro físico ou do livro digital. Né? Deu muita confusão. Deu muita confusão, deu muito pano para manga. O governo do estado acaba voltando atrás, assumindo o livro físico e etc e tal, enfim, até por conta da tecnologia que muitos alunos não teriam para, né, de repente, acessar esse material, enfim. Mas, ideias políticas à parte, existia um comentário lá no meio. Um comentário um pouco extenso que falava sobre essa dificuldade. Na pandemia, nós tivemos um déficit nas escolas, dessa questão de assimilação lá, da ideia do aluno acessar lá a aula, ter um computador, ter um celular, ter internet. Foi de repente, não estava preparado? Foi de repente, foi uma coisa que de ontem para hoje estava se fechando o mundo, né? O centro de mídias que foi formado pelo governo do estado, que funcionou relativamente bem, mas nem todo aluno tinha acesso àquilo. Então, um texto específico de um comentário estava falando sobre isso. E agora vão retirar, então, essa ideia do livro físico e tal, mesmo com esse déficit de tecnologia que ainda continua no nosso país, né? Muitos alunos aí de periferias ainda não têm acesso ou à internet ou ao equipamento, né? A um bom celular, um bom computador e etc e tal. Logo abaixo do comentário dele, então, o cara resolveu ali destrinchar. Ele falou assim, pois é, vai lá e faz o L. Obviamente que dependendo da ideia política dele, ele queria dizer então que a culpa era do atual presidente por isso. Quer dizer, você vê que a pessoa não se informou. Totalmente fora ela só quis usar aquele espaço para um desabafo. Então, quando eu lá no maternal, no jardim de infância, ensino essa criança, a grande pergunta que talvez fique para os filósofos, para a gente como sociedade, quando esse jovem começa a crescer, quando ele começa a tomar corpo, tomar forma, entender que ele está num mundo, num planeta, numa família, por que esse processo para? Né? E por que depois de respeitar o brinquedo do meu amiguinho, entender que aquilo é dele, eu não posso pegar, levar para casa e dividir a minha comida ou o meu lanche com ele, né? Aprender a respeitar, eu não posso bater no meu amigo, não posso xingar o meu amigo. Por que essa educação não chegou até a nossa fase adulta? Ou porque às vezes atrás de uma tela eu me sinto no direito de falar o que eu quiser para você, sendo você uma figura pública, notória, ou sendo só mais um ser humano como eu aí no meio da sociedade. Mas aí, de acordo com a tua postagem, mesmo que eu nem seja teu amigo no Facebook, eu não te sigo ou coisa, mas eu me sinto no direito de ir lá e tentar destruir você, destruir sua carreira, destruir sua ideologia, destruir o que você pensa, e às vezes eu nem leio, nem estudo para isso. Eu só vou lá com as minhas... eu vou lá com as minhas paixões, com as minhas raivas, né? Soltar ali. Então eu acho que a filosofia nos ajuda a isso, porque quando você pega alguns conceitos e algumas ideias da filosofia, como o tal do conhece-te a ti mesmo, né? É impossível me conhecer bem, né? É impossível que eu saiba do que eu sou feito, do que me machuca, das minhas dores, e eu vá lá magoar o outro dentro das suas dores. Não, geralmente eu preservo o outro e me preservo também. Quando eu tenho uma determinada religião, por exemplo, né? E eu entendo o processo histórico da mitologia, da religiosidade, da plurificação dessas religiões pelo mundo, né? Da nossa colonização católica, né? De Lutero com a quebra, com a Igreja Católica, do protestante, dos neopentecostais. Então, fica muito difícil eu dizer que eu sou da Umbanda, do Candomblé, evangélico, católico, espírita, e eu vou desrespeitar a sua religião. Porque se eu conhecer um pouco desse processo, talvez eu consiga entender que, historicamente, pela própria perseguição e pelos próprios atritos religiosos, o grande parâmetro seria te respeitar.
talvez aprender algo com você e te ensinar algo bacana também, trocar essa ideia. Que foi bacana que você disse que, por exemplo, a criança vai ali na creche, na escolinha, tem uma filosofia assim embutida ali, mas ela volta para casa dela e ali ela não tem a mesma filosofia, né? Aí os pais, né, ou a família de onde ela está, não tem os mesmos princípios que está estabelecido ali, e às vezes a criança fica dividida, né? Porque lá ele tem limites, né? Lá na casa já não tem limites, faz o que quer, na hora que quer, Sim. né? Então, isso tudo se a criança, se a gente não, que nem você falou, se a sociedade não estiver preparada, a educação não estiver preparado e a família não estiver preparada para poder também dar continuidade nisso aí, realmente aí a criança e o jovem, depois o adulto, fica totalmente perturbado, né? Não tem noção. Aí acontece que nem você falou, né? A minha opinião é a que importa, o que o outro está dizendo, eu vou cortar ele, vou falar um monte. Como eu tô longe dele, a hora que ele for falar, eu bloqueio ele aqui e acabou, né? Então, e eu olha falo só. pra minha turma também, né? Porque às vezes eu tô ali falando e muitas vezes nem é para você. Eu tô falando para 50, 60 pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, né? Exato. Então eu falo, olha, galera, eu vou lá defender o nosso ponto de vista, né? E a educação é espelho, né? Não tem jeito. Você não... É o que eu costumo dizer, lidando com... Eu dou aula para ensino médio, mas eu fiz pedagogia, fiz licenciatura em pedagogia, e uma das coisas que eu mais gostei foi de conhecer o campo mental e social infantil. Né? A ideia, por exemplo, de que se você coloca a ideia do significado, né, da vida, né? O significado da vida para uma criança de 2, 3 anos de idade é fazer cocô, xixi, comer e dormir. Né? E se você colocar uma criança branca para brincar com uma criança negra, elas vão brincar normalmente. Se você colocar uma criança de origem de família evangélica e uma criança de origem da Umbanda, eles vão se divertir e morrer de dar risada. E nós, os adultos sábios, homo sapiens, estamos aqui se debatendo, brigando e tentando provar o nosso ponto de vista. Enquanto duas crianças puras de sentimentos e ainda não preparadas para essa educação separatista, se divertem, brincam e com certeza são abençoadas por Deus. Exatamente, exatamente. Então a filosofia nos serve bastante para esse tipo de coisa. Legal. E você tem um filósofo que te inspirou, que você gosta, ou tem alguns? Como que é a sua... Alguns. Alguns, nem sempre no meio mesmo, da né? coisa toda, se encontrar um ou dois ali é difícil. Mas assim, Jean-Jacques Rousseau, ele me chama muito a atenção, porque ele cunha essa ideia a Revolução Francesa acontece com base nas ideias de Rousseau. A ideia da liberdade, da igualdade, da fraternidade vem dessa Revolução Francesa. E a Revolução Francesa é um fim de um certo absolutismo, né? Onde o povo faminto, onde o povo miserável resolve se rebelar. Sim. E aí muitas pessoas dizem assim, poxa vida, mas é que a Revolução ela acontece com gente sendo guilhotinada, assim, com muita violência, com muito sangue, etc. e tal. Mas ao mesmo tempo, quando você está ali saindo da chamada Idade das Trevas, né? Da Idade Média, um período de quase 1000 anos, né? Você tem ali não só o povo lutando pelo pão, mas você tem ali a literatura, a música, o teatro, o pensamento, a ciência nascendo. Então a Revolução Francesa, né? O iluminismo, a Revolução Francesa é um marco, né? Então quando você fala de Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, que escreveu Os Miseráveis, você está falando de um período que foi muito rico e ajudou a construir a sociedade, que o povo europeu, né? Porque não foi, a Revolução Francesa foi uma delas. Outras revoluções, correram ali naquele mesmo período. Então, Jean-Jacques Rousseau, com seus escritos, com base na questão da ideia dos contratualistas, né? Como deveria funcionar o contrato social. Muito importante. Até hoje a gente usa muito. Ainda usa. A gente usa e, inclusive, imita o modelo. Né? Nós temos os 3 poderes, a separação desses poderes. Então, Rousseau é um cara que assim, eu sempre procuro ler muito. Um outro cara também que não só me inspira, parece estranho, embora ele tenha sido expulso das 3 religiões cristãs que ele tentou frequentar, mas ele me inspira de uma maneira espiritual, né? Que é o Baruch Spinoza, que já tinha no nome, né? Baruch significa Bento, né? Bento de Spinoza, ele
quando ele a ideia centralizadora dele falar de Deus me lembra de coisas assim muito, muito bacanas, que são tocantes a mim, que enfim, que são da minha espiritualidade, embora eu não professe uma religião, mas eu tenho espiritualidade. E o Baruch Spinoza, ele trabalha muito bem com isso. Mas, ao mesmo tempo, alguns aspectos da nossa sociedade atual e até da nossa sociedade de uma pergunta do pós-moderno, como será, ou da pós-verdade, eu também gosto muito do Nietzsche e do Zygmunt Bauman, sim, que são os caras... Bauman e Nietzsche é muito bom, né? Bauman é meio complicado de ler o cara, mas você tem paciência para você ter um tempo e paciência, você consegue pegar as ideias, muito, né? do que a gente vive hoje, né? Quando ele fala da sociedade líquida, do amor líquido, né? Explica muito dessa bacana, ideia. Sociedade líquida, aquele... A gente, quando a gente vê esse processo de seres humanos trocando seres humanos por telas, né? A gente começa a entender um pouco de Bauman. Quando você vê um grupo de amigos que diz, olha, vamos numa lanchonete, vamos num restaurante, vamos, e aí todos vão nessa lanchonete, todos vão nesse restaurante, cada um saca o seu celular e fica fazendo algo que você poderia fazer no seu sofá, né? Porque a ideia de você ir comer, beber, fazer isso que a gente está fazendo aqui é trocar ideias, né? Às vezes a gente pode utilizar a tecnologia, mas o que importa ali é o outro ser humano. E hoje é comum que as pessoas estejam aí envolvidas nas suas telas, nos seus smartphones, tablets, computadores e etc e tal. E esse contato humano, olho no olho, essa conversa, isso morre um pouco. E é justamente disso que Bauman fala, né? Tá sobrando tela, tá sobrando tecnologia, mas nós não temos mais um Da Vinci. Nós não temos... um aluno, antes da finalização das aulas no ano passado, ele chegou para mim e falou assim, professor, o que você acha do site GPT? É muito complicado? O senhor acha que deveria ser usado? Não, eu falei hoje com os meninos aqui sobre. Claro que tem que ser usado. A tecnologia é boa. A tecnologia ela fez transformações na nossa vida, na medicina, nos carros, nos eletroeletrônicos. É fantástico, maravilhoso. A gente voa de avião muito mais rápido, a gente se comunica muito mais rápido com o outro lado do mundo. A tecnologia foi feita para ser usada e ela é boa. Agora, sabendo como tudo na vida, é a gente que manda no equilíbrio, né? A gente que dosa. Agora, o site GPT, o problema dele é o seguinte, pode usar? Pode, claro, fica à vontade, né? Claro que, né, eu como professor, algumas pessoas podem dizer assim, como é que você incentiva o uso de uma coisa que você sabe que o cara pode escrever lá uma redação para você, um texto para você que ele não tirou dele? É aí onde ele vai encontrar o equilíbrio. Isso. Porque se eu dependo de uma máquina escrevendo para mim, o meu cérebro vale de quê? E essa é a pergunta que Bauman fala com a modernidade livre. Né? Mas num bate-papo que eu tive anterior com você, eu falava da nossa geração fazendo pesquisa em livros, em biblioteca. Hoje você tem o conhecimento do mundo na tela de um celular, mas se para escrever um texto você precisa de um chat da inteligência artificial, né? Quem é você? Né? E qual é a ética? E não é culpa da tecnologia. Não. Esse equilíbrio quem faz sou eu. Mas se nós não temos mais Picasso, Leonardo da Vinci, se nós não temos mais Dante Alighieri, Victor Hugo, se nós não temos mais Rafael Cenzanne, se nós não temos mais os escritores clássicos, se nós não temos Mozart, se nós não temos Tchaikovsky, Handel, quem somos nós? Gilberto Gil, Caetano Veloso, a Bossa Nova de Dorival Caymmi, Nascimento e aí por aí. Milton Nascimento, Djavan, né? Então aí, né? Mas eu preciso de uma inteligência artificial para escrever um texto. Quem eu sou no meio de tudo isso? É disso que Bauman fala quando ele fala da modernidade líquida. Uma modernidade que passa rápido, que não é fluida, que não é aproveitável, que ela é simplesmente de tecnologia. Eu tenho a informação, eu tenho o recurso tecnológico. Como eu uso? Porque dependendo de como eu uso, eu morro como o tal de Homo sapiens. Porque a minha sapiência fica onde, né? Eu dependo de uma máquina para tudo. Então. Eu aposto que a maioria das pessoas, né, que estão nos ouvindo agora, nossos amigos familiares, não lembram sequer o número de telefone celular dos seus filhos. Porque você não decora mais o número de telefone, você escreve um nome e aperta nele, né? Se acabar a força, acabou Liga para ele, mas vai no orelhão aí agora. Você me pegou, não tem, né? Então são essas pequenas coisas que Bauman faz uma crítica construtiva, né? Tem um vídeo muito bacana dele que ele diz assim, esses dias um aluno falou comigo e ele se glorificou, ele falou com certo orgulho porque ele tinha 5.000 amigos no Facebook, né? E aí Bauman fala, o Bauman já é falecido, mas
tem uma parte que ele diz assim, eu, quando descobri Facebook, até hoje, na vida real, toda a minha vida e tal, e morreu com idade avançada, eu não tive na minha vida inteira 500 amigos, né? E ele se vangloriava de ter feito 500 Então, amigos num dia, olha né? só. Mas que amigos são esses? De onde eles são? Frequenta a minha casa? Você já conversou com eles, sabe das ideias, das preferências, dos gostos, dos defeitos, das qualidades, né? Então, Bauman vai muito para isso lá. Ele me encanta com essa coisa de observar como a gente está funcionando hoje, né? Professor, rapaz, parece que nós estávamos falando aqui em 10 minutos, mas realmente o tempo correu bonito mesmo. Legal. Achei muito bacana. Mas eu tenho que fazer uma pergunta antes que a gente termine aí. Fala para mim, religião, fé e filosofia, dá para juntar? Dá para andar junto? O que você pensa sobre isso? Muitas pessoas falam assim, ó, quando ficaram sabendo, né, que eu ia estudar filosofia, falaram, ixi, agora então você vai perder a fé. E o que pode... Realmente perde-se a fé? Tem como linkar? Olha, eu acredito muito que Jesus tinha um pouco de filosofia em si, ou era um dos maiores filósofos, na minha opinião, que já viveram. E um dia, segundo a Bíblia, Jesus deu lá o seu sermão, né? E como já estava ficando tarde, ele pediu aos seus discípulos que fossem à frente, né? E ali no Mar da Galileia, os discípulos entram num barco e vão à frente de Jesus. Tempos depois, Jesus chega, se despede do povo e tal e tudo mais, vai até um monte fazer as suas orações e chega ao mar. Mas o barco já estava muito afastado. Jesus então começa a caminhar nas águas. Ele caminha por sobre as águas. Vendo aquilo, no meio da escuridão da noite, seus discípulos ficam assustados. Eles acham que aquilo é um fantasma, né? E Jesus então diz a eles, olhem, fiquem tranquilos, tá? Sou eu que estou aqui, estou chegando aí. E o fundador de uma das maiores denominações cristãs, que foi Pedro, o primeiro papa, o pai da igreja católica, falou, não, eu só acredito, me deixe ir até o Senhor então, deixe que eu vá até aí. E Jesus diz a ele, vem Pedro. Pedro sai do seu barco e começa a andar sobre as águas também. Num dado momento, Pedro, vendo o vento, a escuridão da noite, começa a afundar. E então ele olha para Jesus e fala, me socorra, mestre. E aí Jesus dá a mão e tira Pedro da água. Mas faz uma pergunta a Pedro. Por que tivesse tanta pouca fé, Pedro? Isso é filosofia e religião. Jesus era o homem do milagre. Jesus era a estrela de Davi, o leão de Judá, o profeta enviado, né? O rei dos judeus enviados, da ramificação de Davi, Salomão e etc. e tal, da casa dos reis, né? Mas Jesus, ao lado de Pedro, precisava da fé de Pedro para que as coisas funcionassem. Não adianta, né? O recado ali era muito claro. Você pode ter Jesus, mas se você não tiver sua própria fé e ideia, você não tem nada. Adianta. Talvez você afunde, mesmo com Jesus ao seu lado. O que Jesus disse a Pedro é o seguinte, eu estou aqui, mas eu preciso de um pouquinho de você para que tudo funcione. Talvez o que Jesus tenha dado de lição naquele momento é, nada cai do céu, Pedro. Você vai precisar ter a sua fé, a sua convicção e ser forte nesse propósito. Te ajudo, porém... A filosofia vai te trazer algumas conotações, perguntas e ideias que você pode debater religiosamente? Claro, isso é saudável. Se diz muito no nosso país, olha, religião, futebol, né, não se discute. Política, não se discute. Como é que você não discute as coisas que mais mexem com a sua vida? Não briga, né? Mas discute. Né? Mas o discutir não vem do brigar. Não vem do brigar. Muita gente confunde isso, né? Exatamente. Confunde a briga com a discussão. O discutir é ouvir o outro. O discutir, às vezes, é até discordar do outro, mas de uma maneira sábia, de uma maneira pacífica, né? A política e a religião são as coisas que, quando nós analisamos a história humana, são as coisas que mais mexeram, cutucaram, massacraram, entristeceram e fizeram revoluções no ser humano. Como é que eu digo ao povo que não pode se discutir coisas assim? Né? Então, é possível sim, filosoficamente, e de repente quem disse assim, ih, rapaz, o cara vai fazer filosofia, ele vai sair correndo de lá. Nós temos dois filósofos fantásticos, né? Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Que falaram sobre essa união da teologia com a filosofia. E ela funciona. A única questão que a filosofia nunca vai aceitar, desde o seu seio e até os dias de hoje, é a imposição.
Sim. Não dá para dentro de uma denominação política, religiosa, ideológica, Social, dizer não a mim, não a outro filósofo qualquer, a você, olha, a verdade é essa. Isso não cabe na filosofia. Sim. A filosofia, ela sempre nos ensina a questionar, a buscar e a conhecer mais. Né? E a religião, aí é uma opinião pessoal que eu deixo aqui para a gente finalizar, ela se tornou algo muito complexo, porque Jesus é muito simples. Sim. Né? Na sua ideia do que é vida, do que é perdão, do que é amar ao próximo, né? Nas suas ideias e nos seus sermões que eram dados de forma de parábola para que Sim. você entendesse o fundo moral da história, Sim. é tudo muito simples. Daí a gente complica tudo. Aí vem o homem com as religiões e complica tudo. E se a filosofia fosse oferecer uma pergunta a Jesus, diria por que ele não andou com os perfeitos? Em momento algum ele andou com os perfeitos. Aliás, essa pergunta um dia foi feita a ele quando ele foi comer na casa de cobradores de impostos, né? E a resposta dele é muito simples, né? Eu não vim aqui por vocês perfeito. Não precisa nada, né? Exceção, né? Eu preciso de quem está complicado, eu preciso resgatar coisas que estejam perdidas, né? Legal. Eu preciso fazer perguntas que incomodem a sociedade, e ele foi esse cara. Sim. Então essa filosofia que pergunta, mas ao mesmo tempo que respeita, Sim. essa sociedade que cresce, pode questionar, mas ao mesmo tempo que ela traz para o debate coisas importantes com respeito, com consideração e com ponderação, ela é muito bem-vinda. A filosofia não destruirá a mente de ninguém, tá? Exato. Ela não fará você abandonar seus conceitos. Não. Talvez vai te fazer pensar, né? Até no mundo da filosofia, nós temos filósofos ateus, filósofos cristãos, evangélicos, católicos, espíritos, e está tudo bem. Mas ela vai sim te convidar a pegar a sua vida, o mundo, o tempo e o espaço onde você vive e fazer algumas questões. Sim, exatamente. Professor, foi muito bacana a gente bater um papo. Espero que você faça um repeteco aqui, venha mais vezes. Só convidar que a gente vai estar aí. Tá? E muito legal. Eu quero agradecer aí ao professor Paulo pela vinda. Quero agradecer a todos aqueles que nos fortalecem, os nossos parceiros, a Mary Tanks, Buenos Pizza Quadrada, que hoje nos compartilhou aqui com uma pizza deliciosa. Paulo, é a melhor pizza de Americana e região. Eu experimentei, concordo. Pizza Quadrada, concorda, né? Muito boa, né? Para você que duvida, vai lá e faça o teste. Buenos Pizza Quadrada, uma delícia de pizza, tá? Também temos agora Espaço Bela Vita. Espaço Bela Vita, ele trabalha com desenvolvimento humano. Além dele capacitar as pessoas, ali também é uma clínica que trabalha com terapias, né? Então é Espaço Bela Vita. Bela Vita, muito bom também. Temos aí também a AKK, todas estão aparecendo aqui no nosso mostruário aqui. São todos parceiros e amigos, né? A WME Studio, essa aí, ela faz marketing digital. Quer que a sua empresa apareça, procure a WME. E a AKK, aquele que quer aprender inglês rápido, dinâmico, fala com o professor Carlos, Teacher Carlos e a Teacher Franciele da Silva. Os dois, excelentes professores. Tá bom, professor? Maravilha. Beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Seja sempre bem-vindo. A gente sempre termina com uma oração breve. Eu vou fazer uma oração para a gente estar terminando. Agradecer também ao William, agradecer ao Matheus que nos está ali atrás. Sem eles ali, nada disso funciona. Os pilotos da técnica. Os meninos ali são bons, viu? Graças a Deus. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse bate-papo, que o Senhor possa alcançar, meu Deus, o máximo de pessoas que podem, Senhor Deus, ouvir essa palavra daquilo que foi falado hoje. Obrigado pela vida do Paulo, pela vida do Matheus, pela vida do William e pela minha vida também, Deus. Abençoa aqui o nosso espaço. Seja sempre bem-vindo, Senhor Deus, em nosso meio. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Valeu, Paulo, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado, galera. Valeu.